Nesse primeiro aulão, eu decidi fazer uma análise dos maiores medos que as pessoas têm ao começar com cannabis. Na verdade, os mitos, alguns mitos, né? Porque existem muitos, e verdades da maconha. E essa é uma plantação de maconha. Todas essas arvorezinhas daqui, elas são maconha. É muito divertido pensar numa plantação, né? Só que a gente tem que entender que é um cultivo que ele era antigo na nossa sociedade e está sendo aos poucos retomado. Muito provavelmente isso é na Califórnia, eu tenho quase certeza que eu tirei a foto da Califórnia, que lá já tem algumas fazendas de cannabis propriamente dito. E a gente vai falar um pouco sobre essa evolução do cannabis também. A gente já começa com um paper, um artigo científico, e aí eu fiz a tradução aqui para vocês, que muito certamente, e eu acabei de perceber que eu botei uma palavra em espanhol, desculpem aí qualquer termo em espanhol, existe certamente, deixa eu aceitar alguém que pediu para entrar aqui. Boa noite, a gente está começando. E a gente está falando que existe muito, certamente, potencial terapêutico. E, vamos de volta, existe muito potencial terapêutico, tanto no uso de canabinoides, quanto fito, quanto sintético. Mas, mesmo assim, a gente tem que entender e considerar os efeitos negativos desse uso agudo e crônico. Ou seja, tudo que a gente fala de cannabis, tudo que eu vou falar de cannabis para qualquer pessoa, em qualquer momento, do consultório, na rua, na fila do banco, vai terminar sempre com a gente precisa estudar mais. Porque essa é a realidade de muitas medicações, de muitos medicamentos, de muitas drogas. E aqui eu já aviso, eu uso droga e medicamentos como intercambiáveis porque realmente são. Na verdade, o que diferencia uma droga e uma medicação, um medicamento, um remédio, a palavra que você mais gostar, é a dose que a gente usa na pessoa. E muitas vezes, e há uma máxima da toxicologia, que eu acho uma das melhores fases que eu escutei na faculdade, que depende da dose, pode ser tóxico ou pode ser remédio. Então, a gente, quando pensa numa política de drogas, a gente tem que pesquisar muito mais. Aí. E é exatamente isso que acontece. Esse daqui não é de um artigo científico per se, ele é de uma ele era um artigo científico e ele foi publicado numa revista que não é uma revista científica, é uma revista normal, tipo a Veja, e ele fala exatamente da crise dos opioides, porque é um artigo americano, e lá eles têm muito, muito mais problemas com opioides que a gente, tanto que a principal guerra deles contra as drogas são os opioides. E os opioides são medicamentos. Opioide, a benzodiazepina, ou seja, o clonazepam, o alprazolam, midazolam, todos os ANs são benzodiazepinas e fazem parte da classe de medicamentos que são os opioides. Dentro dos opioides, nos Estados Unidos, existe uma guerra contra as drogas lá. Foi muito utilizado de forma muito mal utilizada, na verdade, e isso fez com que as pessoas ficassem com muito vício nos opioides e começassem a usar como droga de abuso. E aí ele fala sobre como se manejou de forma políticas públicas, né, de forma da polícia, de como se manejou isso, de como se maneja com a maconha, com a cocaína, com as outras drogas. É muito interessante que depois que eu fiz esse PowerPoint, eu descobri um dado que 90% da cocaína consumida no mundo é consumida nos Estados Unidos. Eu achei isso curiosíssimo porque eles não produzem cocaína, então é muito curioso que eles consumam toda a cocaína do mundo. Então, quando eles falam aqui nesse artigo, eles falam para a gente tentar consertar as falhas de coisas que foram acontecendo dentro de políticas públicas, dentro da polícia e outras questões administrativas da sociedade. E quando a gente vai repetindo essas falhas e esses erros, como uma droga, com outra droga, a gente tem sempre as mesmas crises.
Então, para a gente tentar resolver, né, entre aspas, isso, teria que ter uma base científica muito grande, uma sociedade científica, parar de ficar brigando entre a classificação das substâncias, o THC, o CBD, o LSD, isso, e parar de falar, isso não é droga, isso é droga, e pegar todas as substâncias como iguais, e desse jeito, organizar os cronogramas, tanto científicos quanto da política pública, do Estado, quanto das políticas proibicionistas, da polícia, para ter uma harmonia entre as coisas que a gente está fazendo, que a gente, como sociedade, né, está fazendo, e dessa forma ajudar as pessoas que têm algum vício em substâncias e, da mesma forma, não ser proibitivo a ponto de prejudicar as pessoas que estão estudando, a sociedade científica, né, que está estudando e que está pensando em como melhorar a nossa qualidade de vida a partir das substâncias. E uma coisa que, infelizmente, eu tenho um pouco de vergonha desse slide, eu sou muito sincera, mas eu tenho que falar um pouco de quem eu sou, né? Eu sou médica, me formei na Universidade de Buenos Aires, eu fiz a faculdade inteira lá, aqui sou eu pegando meu diploma, e depois de formada, a minha intenção era continuar em Buenos Aires, na Argentina, e aí eu fiz alguns cursos lá, por isso que a maioria dos cursos aqui estão em espanhol, né? E foram cursos que eu gostei muito. Eu fiz uma diplomatura. Lá, quando você faz um curso, que a gente fala comumente de pós, mas lá você faz um curso de 2, 3 anos, eles chamam de diplomatura. E aí eu fiz algumas. Eu fiz uma diplomatura de medicina do estilo de vida, que é uma medicina integrativa, que fala de como a gente pode mudar alguns hábitos e mudar algumas coisas na nossa vida, a ponto de poder diminuir alguns usos de alguns medicamentos, de alguns remédios. E eu fiz a diplomatura de cannabis e usos medicinais, que essa foi muito interessante, porque ela durou 2 anos e ela começava, tanto que essa foto aqui é dessa diplomatura, ela começava falando da botânica da planta, de como plantar e como fazer todos os extratos da planta, chá, ungüentos, cremes, né, até o óleo, a gente fazia nessa diplomatura. Foi muito legal, pela Universidade Nacional Arturo Harut. E aí eu fiz uma pós, essa aqui foi mais curtinha, acho que foi 4 ou 6 meses, e era toda semana, foi muito intensa, sobre os usos médicos e toxicológicos. Era por um médico legal, de medicina legal, e foi muito interessante porque ele trazia toda uma base criminológica e também de tirar do proibicionismo a maconha. E esse aqui eu amo, esse curso da Universidade de Israel. Israel é muito, incrivelmente, curiosamente, é o lugar mais avançado de cannabis do mundo. Os principais pesquisadores de cannabis estão em Israel e eu tive a sorte de fazer esse curso. E agora eu terminei, o último curso que eu fiz foi o de prescrição de cannabis pela Sociedade Brasileira de Estudos Canabinoides, que é onde eu também estou cursando essa pós-graduação de cannabis sativa, que é um pouco diferente disso da pós de cannabis medicinal, justamente porque a de cannabis sativa tem toda essa parte de botânica, tem a parte de medicina legal, tem uma parte de agronomia e não só se enfoca no uso médico. Porque, por mais que eu como médica estude o uso médico, receite para os meus pacientes, eu tenho que saber o resto da parte da parte da planta, porque não é só um remédio e pronto. A gente tem que saber tudo como funciona para a gente chegar e poder ter o discernimento de saber para que paciente vai ser melhor qual planta, qual forma, qual óleo, e individualizar essa medicina. E também, por último, eu estou fazendo uma pós-graduação de psiquiatria no Albert Einstein, que não é tão relevante aqui, mas tem que botar. Bom, terminado esse slide chato, eu queria conversar um pouquinho de por que o cannabis é tão importante para mim. Essa plantinha daqui, eu amo essa foto, é de um cultivo que eu tinha lá na Argentina. Lá funciona um pouco diferente a lei de cannabis que aqui, e a gente pode ter um autocultivo de até 9 plantas. Deixa eu aceitar alguém que está pedindo para entrar.
A gente pode ter um cultivo de até 9 plantas de cannabis, e foi muito interessante fazer esse cultivo na minha vida, porque eu entendi como funcionava o ciclo da planta, né? E o cannabis é meio praga, sendo honesta com vocês. Ela cresce em qualquer lugar, com qualquer forma de adubo, ela não precisa de muito. E aqui a gente tem outra fotinho de um cultivo de cannabis, que eu acho incrível a gente ter essas fotos maravilhosas dos cultivos de cannabis. E eu queria responder essa pergunta, por que, que o cannabis é tão importante para mim, né? Eu fui diagnosticada, eu me autodiagnostiquei, né, na verdade, com endometriose quando eu estava na faculdade, e para quem não sabe, endometriose é uma doença inflamatória crônica sistêmica, agora está classificada assim, antes ela era classificada só como uma doença ginecológica, e ela é uma das que causa inflamação, ela causa, o principal sintoma que a gente tem é dor. Mas não é o que mais me incomoda nisso tudo, senão que toda a apatia, a astênia, a falta de vontade, essa parte é um pouco mais dura para mim. Mas ela realmente causa muita dor e é uma das principais queixas das pacientes. E o uso de cannabis, ele, na dor crônica, ele já tem muitos estudos, já tem muitos estudos robustos, já tem reviews. Quando a gente faz reviews é porque tem muitos estudos que a gente pode revisar, fazer uma revisão de todos os estudos. E ele tem uma... Me foi embora o nome, mas ele tem muita evidência robusta, aí está. Ele tem muita evidência robusta de usar em endometriose. E lá em 2016, 17, quando eu percebi que eu tinha muita dor na endometriose, eu tinha muita dor abdominal, muita dor pélvica, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu percebia que quando eu tinha o uso recreativo do cannabis na faculdade, eu não vou ser hipócrita aqui, não tem por que eu fazer isso, e eu percebi que mesmo quando fazia o uso recreativo misturado com outras substâncias que eram mais inflamatórias, por exemplo, o álcool ele é muito mais inflamatório, eu percebi uma melhoria nos meus sintomas. E aí eu fiquei pensando, matutando isso, e aí depois da cirurgia, da endometriose que não deu certo, eu fiquei pensando, eu tomava remédio, não funcionava, eu tomava muito remédio. Falei, cara, não é possível, eu vou estudar isso. Aí eu comecei a estudar um pouco de cannabis para poder começar a usar, conversei com alguns médicos que já receitavam, que já prescreviam, que já estudavam. Comecei a estudar, comecei a fazer a pós de cannabis da UBA, depois eu fiz a diplomatura, e nesse meio termo eu já estava usando cannabis há algum tempo, eu já recomendava às vezes para os pacientes num plantão que eu estava dando, ou até mesmo no consultório, mas não era uma médica canábica. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar cannabis, eu tenho que me dedicar a isso, porque realmente é uma planta, soa meio loucura falar, mas é uma planta meio miraculosa, e você vê da sementinha ela crescer e fazer o óleo daquela planta, é uma experiência muito, muito gratificante. Então, essa é a minha resposta. É uma coisa que é uma substância que realmente mudou a minha vida. Eu quando fico sem o óleo, ou eu fico sem o óleo, ou uns últimos meses atrás que eu comprei o óleo meio errado, e eu sem querer comprei o óleo errado, e ele veio com menos dose, eu fiquei assim, gente, não, a diferença da qualidade de vida é impressionante. E eu não falo que o cannabis ele vai resolver tudo na vida das pessoas, mas ele ajuda muito a gente ter uma melhor qualidade de vida. E porque a gente fala de evidência, né? Na medicina, tudo medicina baseada em evidência, psiquiatria baseada em evidência. A gente tem a evidência científica e a gente tem uma evidência muito mais forte, a meu ver, que é a história da humanidade. De todas as substâncias que a humanidade consome na história nossa, né, todas as drogas, vamos botar assim, o álcool e todas as outras drogas que a gente usa, o cannabis é o que tem mais tempo com a gente. Tem tanto tempo com a gente que a gente modificou a estrutura do nosso cérebro para aceitar melhor o cannabis e produzir canabinoides no nosso cérebro, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a gente pode ver aqui da história, né, do cannabis na humanidade, a gente vê desde papiros do Antigo Egito, a essa aqui que é a primeira evidência na China, na antiga China feudal,
que era o cultivo inicial de cannabis. Aqui eu deixei uma colinha para eu lembrar das datas específicas. Vocês podem ver que o primeiro cultivo é 12 mil anos antes de Cristo, ou seja, 14 mil anos antes que a gente está falando. E aqui a gente vê as pinturas rupestres de cannabis e pessoas. E aqui eu amei esse, que foi o feita por IA, né? Mas eu achei tão bonitinho ele pintando aqui o cannabis. E então, a gente vê que muito antes da sociedade existir como sociedade como um tal, a gente já tinha essa procura do cannabis. E as primeiras evidências foram para a dor. As primeiras se usava no parto, se usava com dor de... eu acho que a da China foi uma dor nas costas que o imperador tinha. Então, o médico do imperador receitou, o curandeiro, né, no caso, receitou cannabis tantos dias, mastigar as folhas e o caule do cannabis. E aí foi passando um pouco o tempo e a gente vê que o cannabis ele evoluiu na história junto com a gente. Ele começa aqui na Ásia Central e ele foi migrando por toda o globo, por toda... Onde tem humanos, tem cannabis. E é uma planta que se adaptou muito a todos os climas. Um dos lugares... primeiro ela se migrou aqui para a parte da África e migrou para a parte da Europa. Quando a gente tem as excursões vamos botar entre muitas aspas, que a gente descobriu as Américas, o cannabis veio com os navios negreiros e instaurou todo um consumo de cannabis na própria América. E é muito curioso a gente pensar que ela migrou da Ásia, foi para a África, e da África veio para a América, sendo que na Europa a gente também tinha cannabis. Menos cannabis que a gente tinha na África, mas tinha. Nessa época, na África, eles estavam usando muito ópio também, nessa época que a gente teve a descoberta das Américas. Eu falo descoberta porque é o nome que a gente usa, mas a gente sabe que não é, né? E quando ela chegou nas Américas, ela expandiu todos os lugares, toda a parte do continente americano se consumia cannabis. Tanto que a gente tinha as primeiras lavouras, as primeiras plantações de cannabis, por exemplo, esse aqui em Kentucky. E eram plantações gigantes, olha o tamanho disso. É muito grande. E a gente tem que separar aqui o cultivo, que esse cultivo aqui não é o cannabis que a gente fala maconha, que a galera fuma, que a gente faz óleo. A gente tem que separar uma coisa aqui muito, muito grande, que a diferença entre cannabis e cânhamo. O cânhamo, ele é o cannabis sem o THC, sem o CBD, propriamente dito. Ele é utilizado para fibras. Então, quando os primeiros barcos chegaram nas Américas, aqueles barcos, muitas vezes, as cordas, as velas dos barcos eram feitos de cânhamo, que é uma das variações do cannabis. E ele, ao mesmo tempo, era utilizado pelas pessoas escravizadas e por outras pessoas para ser fumado. Aqui era uma pipa que eles faziam para fumar cannabis, e aqui a gente vê o hábito de compartilhar o cannabis. E aí, quando veio a proibição, que foi a Marijuana Tax Act, de 1937, existiu muita revolta nos Estados Unidos. E essa proibição, a gente vai ver que se espalha por todo mundo, né, na verdade, mas sob a influência estadunidense, se espalha por toda a América. E eles fizeram toda uma propaganda, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, sobre como que era o cannabis. E no Brasil, a gente vê que na mesma época, em 1930, por aí, a gente já estava começando a proibição. E a gente vê que as primeiras vezes que entraram cannabis no Brasil era de 1600, 1700, a gente já falava de uma produção de cannabis muito grande na parte nordeste do Brasil. E ela era muito vinculada a outras plantações de açúcar, outras plantações no qual, obviamente, usavam as pessoas escravizadas, então remetia a essas pessoas o uso.
Por isso que as primeiras vezes que se proibiu o cannabis efetivamente no Brasil, eles nem era chamado de cannabis, ele era chamado de pito do pango ou fumo de negro. E a gente fala de uma criminalização que você vê que aqui no texto da lei, o vendedor será multado em 20 mil, não sei se é réis, não sei qual é a moeda dessa época, e os escravos, e as pessoas que dele usarem 3 dias de cadeia. Então, eles especificavam que era utilizada pelas pessoas escravizadas. E aí eu boto de novo uma frase parecida que a gente conversou um pouquinho antes sobre saúde pública, políticas de saúde, segurança pública e claramente muita vinculação com o racismo estrutural brasileiro. Porque é exatamente isso, quando a gente fala de certos tipos de substâncias, a gente tem que pensar nas pessoas que vão consumir essas substâncias, seja de forma legal ou ilegal. E a gente fala do cannabis como uma falta de vontade dele ser legalizado nos países, no Brasil e outros países. E isso leva com que a gente perca muito dinheiro, o que é muito irônico, né? Mas hoje em dia o cannabis ele é feito em plantações assim, as plantações são fechados, são laboratórios e está tudo regulado. A quantidade de luz, a quantidade de umidade, a quantidade de vento, a temperatura, tudo extremamente regulado para dar produtos similares uns aos outros. E o cannabis ele entra numa categoria de medicação que são os fitoterápicos. Por isso que a gente pode fazer os gummies, aquelas jujubas, né, de cannabis, pode fazer óleo, pode fazer creme, pode fazer muitas substâncias, porque ele não entrou ainda como medicamento, como remédio propriamente dito. O que para a gente é ótimo, porque no momento que ele entrar como remédio, a gente não vai conseguir mais cultivar ele e vai ser exclusivo das farmacêuticas. Então, o que a gente tem que pedir, rogar, é que se libere o consumo, tenha uma legalização da maconha no Brasil, para a gente poder ter as nossas plantações e assegurar que esses óleos que a gente está consumindo sejam mais os melhores óleos que a gente pode consumir, os melhores gummies, tudo seja da melhor qualidade para a gente mesmo, para a gente ter essa noção e porque a gente precisa que as coisas sejam bem sejam da melhor qualidade para a gente ter um melhor tratamento. Então, a gente está nesse ponto da história do cannabis na humanidade. A gente vê que a gente teve uma dezena de milhares de anos de um cannabis sendo utilizado de forma medicinal, de forma recreativa, para menos de 100 anos de proibição. E há menos de 100 anos de proibição, a gente já está tentando legalizar de novo, porque a gente está vendo que não é por aí o rolê. E agora sim, vamos começar com os nossos mitos. Desculpa ter entediado todo mundo com um pouco de história do cannabis, mas eu acho importante a gente conversar sobre algumas coisas do cannabis. Eu não queria que ficasse tão chata a aula, então tentei fazer o mais curtinho possível sobre a história do cannabis. E o mito número 1 que a gente vai conversar aqui, que todo mundo já escutou, e ele começou curiosamente naquela época da proibicionismo de 1930, 1920, que é o cannabis vicia. Tanto que naquele livro que eu mostrei ali atrás, vou até voltar para mostrar para vocês, esse fumo de negro, ele é a tese de mestrado ou doutorado, não me lembro, da Luísa Saad, e ele é muito interessante porque ele fala exatamente disso, de como os médicos daquela época e as outras pessoas, elas queriam criminalizar a maconha para segregar parte da população, que era a população que tinha sido escravizada. Então, eles meteram essa de o cannabis vicia. E aí os americanos gostaram, os estadunidenses, né, gostaram disso, e eles usaram alguns artigos científicos, que na época nem eram artigos científicos, dos franceses e dos ingleses falando do ópio para justificar que o cannabis viciava. E aí eu trouxe aqui um artigo científico para a gente conversar, que ele fala sobre o vício do cannabis e o cérebro, e fala sobre um review, uma revisão de vários artigos científicos. E nele é muito interessante porque ele explica o mecanismo do vício.
O mecanismo do vício é o mecanismo da liberação de dopamina. Quando a gente consome alguma coisa que a gente gosta, seja açúcar, seja álcool, seja um programa de TV que a gente gosta, quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, a gente libera dopamina. Quando a gente nada, quando a gente corre, quando a gente vai na academia, tudo que a gente gosta, ou tudo que nos faz relativamente bem, e eu uso bem aqui num amplo espectro, ele libera dopamina. E aqui a gente tem nessa fotinho é uma terminação, é uma neurona com outra neurona aqui, duas bonitinhas, e elas estão liberando substâncias. Então, o que está acontecendo aqui é que tem uma liberação de canabinoides endógenos, ou seja, canabinoides que a gente está fazendo, e canabinoides exógenos, esse THC aqui. E ele está se conectando nos receptores que são específicos para os canabinoides. E aí é onde eu falei para vocês que a gente mudou a forma do nosso cérebro funcionar para poder receber esses canabinoides. Ou seja, a gente mudou a nossa genética em um certo momento da história da humanidade para produzir os receptores e a gente produzir as substâncias que são idênticas às que estão na planta de cannabis. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Não existe outra substância que a gente consome, não existe isso. Não, a gente não copiou nenhuma outra molécula para a gente ter igual no nosso corpo, para a gente produzir dentro do nosso corpo. A gente pode juntar várias moléculas, por exemplo, a glicose, a gente junta várias moléculas e faz o glucágeno, mas a gente tem que ter a glicose em primeira mão, a gente tem que consumir ela. O cannabis não, a gente mesmo produz. A gente produz usando canabinoides. Então, esse ciclo, voltando ao ciclo da dopamina, né? Esse ciclo, ele é um ciclo de recompensa. A gente chama ciclo de recompensa quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e essa coisa que a gente gosta libera dopamina. Isso é um ciclo que se usa para absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida e nos deixa feliz. Eu dando essa aula, estou liberando dopamina, porque me faz feliz da aula. Então, não é uma coisa específica a essa substância, mas está dentro do ciclo do vício que é descrito dentro da literatura médica. E aí, quando a gente passa para o uso crônico, eles usaram, e eu gostei muito desse artigo científico, porque eles usaram umas coisas muito gerais de tudo para falar, não, olha, o cannabis ele é totalmente viciante. E a gente vai ver a conclusão no próximo slide, que a gente fica assim, mas peraí, tem alguma coisa que não está batendo aqui, né? E aí eles usaram a tolerância para justificar o vício no uso crônico, que eu achei assim interessantíssimo, porque a tolerância realmente existe no cannabis, tanto que muitas vezes a gente tira o cannabis do paciente por uma semana, 2 semanas, para a gente dessensibilizar esse paciente e poder usar doses mais baixas do cannabis e não continuar aumentando a dose do cannabis. Isso a gente faz com outras substâncias também, outros remédios também a gente pode fazer isso. E o cannabis a gente faz isso comumente na clínica porque a gente sabe que não é necessário a gente utilizar outra coisa, porque, e aqui é o rolê mais importante, que é o síndrome de abstinência do cannabis é quase nulo. E aí é onde eu achei interessantíssimo que está aqui nesse quadrozinho, que os sintomas que eles descreveram com o síndrome de abstinência do cannabis, que é a alteração do sono. Sim, realmente existe, porque o CBD atua no sono e atua na insônia. Então, quando a gente tira o CBD, a pessoa pode voltar a ter insônia. A gente fala de sonhos vívidos, irritabilidade e agressão. Aqui a gente usa a irritabilidade, mas, cara, irritabilidade realmente é uma das coisas que a gente fala em abstinência, mas toda substância que a gente tirar vai dar irritabilidade na pessoa. E aí a gente fala perda de apetite ou perda de peso, e claro, o cannabis atua na fome, né? Ele aumenta o umbral de fome da pessoa, então é lógico que tenha isso. Múltiplos depressivos e ansiedade, a gente também está falando de lugares onde o cannabis está atuando.
E aí ele fala sintomas somáticos, dor e dor. Que, cara, se eu tô falando pra você que eu tô te dando cannabis porque você tem dor, é óbvio que se eu tirar o cannabis a pessoa vai ter dor. Então, é muito engraçado que aqui é a conclusão desse estudo. E eles falam que realmente o DSM-5 ele define a síndrome de abstinência como três desses sintomas que a gente conversou. E, cara, é óbvio que eu vou ter esses sintomas. Por que, que é óbvio que eu vou ter esses sintomas? Porque eu estou tentando resolver esses problemas. Eu estou tentando resolver a ansiedade da pessoa, estou tentando resolver a dor da pessoa, estou tentando resolver o problema de sono da pessoa. Então, se eu estou tirando o remédio, a pessoa vai ter dependência, vai ter uma síndrome de abstinência clássica, como está descrito no DSM-5. E eu acho muito curioso a forma com a qual a gente, na literatura médica, fala sobre os sintomas de abstinência do cannabis e outros vícios também. E é muito mais curioso porque em outros artigos científicos que a gente fala, eles usaram cannabis, a gente vai falar isso em outro mito, eles usaram cannabis como diminuidor do síndrome de abstinência de outras substâncias. Então, esse artigo eu trouxe porque ele é contraintuitivo. Eu comecei a ler, eu falei assim, mas o que você quer me dizer? A sua conclusão está se opondo ao que você disse que você queria provar, porque ele queria provar que o cannabis era viciante. Mas na própria conclusão dele, ele diz que não é viciante. Então, a verdade é que, com acompanhamento médico, com uso medicinal, o risco de dependência é muito baixo. E realmente, eu não posso falar que é zero, porque não existe risco de dependência, de vício zero. Porque o vício ele não é só uma coisa biológica, ele é uma coisa psicológica também. Tanto que existem pessoas que são viciadas em água, existem pessoas que são viciadas em comer tijolo e comer terra, e existem outros vícios. Então a gente não pode nunca falar que não existe vício com nenhuma substância no mundo. Mas realmente a gente usando de uma forma equilibrada, de uma forma na qual a gente não extrapola os limites do nosso corpo, não tem por que a gente pensar em dependência. Ainda tem alguém vivo por aí? E a gente passa então para o nosso segundo mito, que ele é ilegal no Brasil. E, na verdade, ele é legalizado desde 2015 para prescrição médica, para o uso médico. E nesse ano, agora de 2026, ele foi promulgado uma nova lei na qual ela fazia uma mudança na forma de cultivo e legalizava um pouco as ONGs e algumas startups que estão começando a fazer os óleos de cannabis. E eu acho muito curioso, porque eu deixei esse mapinha aqui, que em verde são os países nos quais a gente tem o cannabis legal. Estados Unidos, na verdade, ele não é legal em todos os lados. Por exemplo, no Alasca não é legal. Mas em alguns estados ele é legal. Depois, na Rússia, eu acho meio estranho botar ele legal, mas, enfim, no papel eles têm legalidade do cannabis, mas, por exemplo, na Olimpíada da Rússia, teve uma atleta americana estadunidense, desculpa, é difícil a gente mudar de americano para estadunidense, estadunidense que foi presa por usar óleo de cannabis. Então, assim, também pode ser uma forma deles não quererem que os estadunidenses ganhem algumas provas nas Olimpíadas da Rússia, né? Mas, enfim. Aí a gente tem outros países que são os cinzas, que a gente não sabe a resposta. E, por exemplo, o Brasil e a Argentina, a gente tem que é legal para uso médico. E aqui no Uruguai, a gente tem a legalidade na América Latina. O Chile é meio estranho. Eu não teria colocado como verde, mas eu teria botado como azul. Eu que fiz o mapa, então. E aqui as fotinhos são só alguns cannabis, alguns extratos de cannabis que eram utilizados como medicação, alguns anúncios de quando, antes da proibição de 1937, eles eram usados. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente usa hoje, é um extrato fluido de cannabis. E aí a gente passa para o nosso terceiro mito, que o cannabis cura tudo.
Infelizmente, não é assim. Eu gosto de pensar que muitas das coisas que a gente tem, existe uma desregulação do sistema endocannabinoide no nosso corpo, mas até agora a gente realmente não tem evidência robusta para todas as coisas que a gente queria, que eu queria. Eu realmente, como médica e como paciente, eu adoraria poder resolver tudo com cannabis. Mas a gente ainda não tem noção da dose ou quais canabinoides a gente tem que usar para certas coisas. Por exemplo, a gente tem muita noção de como usar para dor, ansiedade, insônia, para algumas formas de TDAH, para algumas formas de autismo, mas, por exemplo, para transtornos bipolares, para TOC, para transtornos obsessivos compulsivos, a gente não sabe ainda como que a gente vai usar. Não necessariamente porque não hajam pacientes que estejam usando e estejam bem com essa medicação, senão porque a gente não descreveu, esses médicos ou esses pacientes, esses acompanhantes não descreveram como utilizar nesses pacientes. Independente se o cannabis é miraculoso ou não, ele é uma ferramenta terapêutica, ele é uma ferramenta que tem que ser usada, mas ele nunca, 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 e nada na vida vai substituir o acompanhamento médico e, claro, as mudanças no estilo de vida. Por isso que eu acho que é muito mais importante a gente pensar no cannabis como uma ferramenta para a gente dar um passo inicial e fazer as mudanças no nosso estilo de vida, de tentar mudar as coisas que a gente não consegue exatamente ver como hábitos bons, né? Fazer exercício físico, fazer terapia, ter um ciclo de amigos que a gente goste, diminuir o estresse, comer de uma forma saudável, não exagerar em certas substâncias que a gente sabe que são prejudiciais para a gente. E aqui eu incluo tudo, tá? Não só álcool, mas eu incluo aqui açúcar também, e carboidratos, e ultraprocessados, e Coca-Colas, e tudo isso são substâncias que não vão ajudar a gente ao largo prazo. Então, a gente tem que pensar em como a gente pode ir adaptando a nossa vida, por mais que a gente viva uma sociedade extremamente difícil de fazer isso, para poder melhorar junto com o cannabis e, entre todas as coisas que a gente usa, usar as melhores coisas para estar mais saudável, para a gente não sentir tanta pressão das nossas doenças. Porque a maioria de nós tem doenças crônicas e tem doenças que não vão ser curados com um remédio, com um alprazolam, com qualquer remédio desses, ou sei lá, um remédio de dor, no meu caso. Então, qual é a forma de eu viver melhor com essas, entre aspas, limitações que são os nossos diagnósticos? Como que a gente pode organizar a nossa vida de uma forma que seja leve e seja feliz para a gente? Porque é o que a gente tem que procurar, né? Estar leve, estar feliz e fazer coisas que a gente gosta. Bom, desculpa, eu fui pelas ramas, mas é uma coisa que eu realmente gosto muito, que a medicina do estilo de vida. Eu acho que toda medicina tinha que ser medicina do estilo de vida, infelizmente não é. E aqui eu deixei esse pedação aqui, essa conclusão, justamente porque tem um pedacinho aqui que eu não vou encontrar, obviamente. Aqui, que eles usaram cannabis para tratar a síndrome de abstinência do cannabis. E eu fiquei, quando eu li isso, eu tentei entender por que eles usaram isso, mas provavelmente eles falaram assim para um paciente que fumava e usava outras substâncias, falaram, para de usar isso. Aí o paciente começou a dar uma síndrome de abstinência, tipo, de estar ansioso, querer consumir, e que são os cravings, né, que é a vontade de consumir aquilo. E falaram, então vamos dar óleo para esse paciente. E o óleo realmente ajudou nessa síndrome de abstinência. E tanto que a gente pode usar o óleo de cannabis para síndrome de abstinência com álcool, com tabaco, né, com cigarro, e também para cocaína e outras substâncias. Mas só tem que ter muito cuidado com algumas substâncias quando elas são muito psicoativas, que tipo de cannabis a gente está usando. Mas, enfim, isso é para a gente conversar um a um com o paciente.
E aí, pensando nesse mesmo pensamento, né, do cannabis cura tudo, é muito interessante esse outro estudo aqui que fala a diferença do bud tender e do médico quando eles dão conselho de cannabis. Bud tender é o nome que eles usaram para o bartender dos dispensários de cannabis. Nos Estados Unidos, alguns estados liberaram cannabis para uso recreativo e uso médico. E eles têm umas lojinhas que em outros lugares também tem, por exemplo, no Uruguai, que é liberado, em Amsterdã também tem. E são umas lojinhas que você entra e tem cannabis por todos os lados, tem as flores de cannabis, né, por todos os lados. E a pessoa, você chega lá e fala: ah, eu quero descansar, eu quero ser criativo, eu tenho dor crônica, eu isso, eu aquilo. E a pessoa que está ali atendendo tem um conhecimento da planta e ela indica certos tipos de cannabis para você. E aí, isso em concomitância, eles compararam, esse lado aqui é desses budtenders, e do lado de cá são os consensos dos clínicos, dos médicos. E os consensos dos médicos é muito curioso, porque são muito, muito mais acotados que dos budtenders. Porque é óbvio, a gente, como médicos, como medicina, a gente precisa de muito mais evidência para falar que é alguma coisa segura do que o budtender que está ali trabalhando, que tem conhecimento da planta. Mas, e aqui eu boto a minha mão no fogo pelos bystanders e que eles provavelmente têm até mais conhecimento do que os médicos e a gente que tenta se guiar por essa 1 milhão, eu procurei outro dia, 17 mil artigos científicos dos últimos 5 anos sobre maconha que tem no PubMed, que é um site, um Google de buscar artigos científicos. Então, é curiosíssimo a forma com a qual a gente está dentro de uma evolução do cannabis na medicina, mas tem muita gente puxando para trás ainda com medo de se exacerbar nas indicações. E aí a gente fica meio assim, tenho para quem que eu posso indicar, para quem que eu não posso indicar, realmente cura tudo, é um milagre, e a gente fica meio, e agora? O que a gente faz, né? Mas voltando ao mesmo discurso que eu estava tendo antes, a mudança do estilo de vida, usar o cannabis como ferramenta terapêutica. Pode ser que o cannabis não funcione para certas pessoas? Pode ser, pode ser. Existe muita evidência de o cannabis funcionar para algumas pessoas e para outras não, e a gente não sabe exatamente por quê. A gente teria que usar o mesmo óleo para todo mundo, a gente teria que estandarizar muito, e dentro da medicina canábica e da medicina do estilo de vida, isso não é um questionamento. A gente não quer estandarizar, a gente não quer que todo mundo seja igual, porque ninguém é igual. E a gente quer fazer uma medicina mais individualista. Bom, dito isso, a gente faça. Eu acho que esse é o último mito que a gente tem: que se a gente usar o cannabis medicinal, vai ficar chapado, lerdo, sem conseguir trabalhar e dirigir. E a verdade é que não, não, isso é rotundamente não. Quando a gente formula os produtos de cannabis, eles, principalmente os óleos, né? A gente não formula com a mesma quantidade de THC que teria num cannabis inalado, né? Quando a gente fuma, por exemplo, quando fuma um baseado, e ele tem uma quantidade muito maior de THC do que CBD. E aqui eu vou até discordar de mim mesma, que eu botei que o CBD não é psicoativo. Na verdade, ele é psicoativo. Todas as substâncias que alteram algo no cérebro, elas são psicoativas. Só que quando a gente fala psicoativo, a gente pensa em psicoativos como o álcool, como o THC, como, não sei, cocaína, como LSD, que são drogas que dão aquele barato, né? Essa é o que a gente chama comumente de psicoativo. Então, o CBD, ele não atua dessa forma, ele não causa euforia, ele não altera a consciência de nenhuma forma, e as quantidades de THC que a gente usa realmente são muito baixas para poder dar um barato. Além do que, no óleo, a absorção é diferente de quando a gente inala, e também é diferente de quando a gente consome comestíveis, né? Quando a gente consome aquele brownie louco, aquelas coisas mais de festa, mais divertidinhas, né? Então, a forma com a qual a gente absorve as substâncias também altera
a forma com a qual ela chega no nosso cérebro. Portanto, não dá aquele uso recreativo, não dá barato, não vai ficar chapado. Se fosse assim, era muito mais fácil para todo mundo comprar óleo e não comprar mais flores para a galera fumar. E aí a gente vai encerrar a nossa conversa com essa foto maravilhosa do meu cachorrinho preto e essa árvore maravilhosa, todas essas flores de cannabis, foi uma das plantas que eu tive. E aqui um pouco do ciclo do cannabis. Aqui a gente tem a semente, ela começa a crescer, no estado vegetativo, e ela cresce, 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 ela pode virar um arbusto, existem dados de cannabis que já tem 4 metros de altura, e depois ela entra em flora. Quando ela entra em floração, é a época que a gente toma mais cuidado. Essa que estava em flora, ela estava já para ser cortada, essa que foi virar óleo, com certeza. E a gente tende a cuidar mais dela quando ela está em flora, porque ela é mais sensível às mudanças atmosféricas, para poder dar uma flor de excelência, para ter a quantidade de CBD e THC que a gente queria que essa planta tivesse, que a gente usou essa semente específica para isso, para poder fazer o óleo que a gente queria. Bom, eu queria agradecer muito vocês que vieram e compareceram e ficaram até o final, e desculpa se os deixei entediados. E queria perguntar se tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. É o momento, os cálice para sempre. Algum comentário? Se não tem nenhuma dúvida, eu agradeço muito a presença de todos. Vou tomar um pouquinho de água. E convido para as próximas aulas de cannabis. A gente eu quero fazer, né, na verdade, um hábito dessas aulas, e cada vez a gente falar de outros temas, então pode mandar lá no WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode mandar no Instagram os temas que vocês gostariam que fossem discutidos aqui nessa aula. E você que está, vou deixar um recado aqui para as pessoas que vão ver isso gravado, né, porque eu estava gravando a tela, se alguém ainda quiser alguma outra aulão, por favor, comenta abaixo, e a gente também tenta encaixar no nosso cronograma de aulas. Então, muito obrigada a todos, boa noite a todos, e um ótimo final de semana para todo mundo. Beijinhos. Boa noite, obrigada.